Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje, então, a gente vai falar um tema que é bastante comum no dia de hoje, que é ofensa e perdão. Então, vamos abordar hoje esses dois temas, né? Que a gente vai falar mais sobre perdão do que ofensa, porque o perdão e a ofensa são assuntos interligados, né? Um não existe sem o outro, né? Então, se a gente se ofende, a gente tem que ter o perdão como recurso. Se a gente tem o perdão, porque a gente se ofendeu em algum momento. Então hoje contamos novamente com a presença da nossa amiga e irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Que Jesus inspire as nossas reflexões de hoje, o nosso estudo, né? E que abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui agora. É sempre um prazer estar aqui. Prazer sempre é nosso, né, Lara? Como é comum, né? A gente sempre fala no início, né? A gente pede que você divulgue o canal, divulgue esse vídeo de hoje, se inscreva no canal, né, deixe seu like, deixe seu comentário, porque é muito importante que você divulgue, você compartilhe conosco, interaja conosco. Interagindo conosco, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai levar para mais pessoas. Aí, levando para mais pessoas vão vir poder aprender um pouquinho mais com a doutrina espírita e que assim você vai poder, então, ser uma semente de Deus, uma semente de Jesus na vida de alguém, né? Então, Ana, o que você pode falar para nós sobre a ofensa? Nossa Senhora, como é que a gente fica ofendido, né, Jefferson? Enquanto a gente estava aqui nos bastidores, gente, conversando, eu me lembrei de quando meus irmãos eram pequenos, né? Eu sou a mais velha de 4 irmãos, e eu tenho 2 irmãos que são gêmeos e com 10 anos de diferença. Então, eu estava me lembrando aqui de quando eles eram pequenos e que principalmente a minha avó, que era uma minha avó, minha família é italiana, né? Minha avó era essas italianas muito brava, né? E meus irmãos começam, né? Surgia aquela discussão ali quando eles eram crianças, né? Pegou meu carrinho, não sei o quê, e aí começava, seu chato, seu não sei o quê, aquela briga de criança, e a minha avó falava: olha, pode parar de xingar um ao outro. E aí eles começavam assim, seu amarelo, seu verde, aí xingava com cor, sabe? E aquilo era muito divertido, né? E a minha avó falava, nem com cor, pode parar de xingar isso daí também é xingamento. E aí, eu fico pensando que por que eu estou contando esse caso? Você vê, criança, né? Ela usa esse artifício, né, para mostrar o seu desgosto, e a gente é a mesma coisa, né? A gente se sente ofendido por tudo e qualquer coisa, né? Porque nós somos crianças ainda, né? Nós somos muito infantis, né? Muito pueris ainda, a gente se melindra com qualquer coisa. E nesses tempos que a gente está vivendo, né, a gente vê gente melindrada aí com absolutamente tudo e qualquer coisa. Então, é por isso que eu acho importante a gente trazer esse tema, né, Jefferson, das ofensas, porque é realmente interessante a gente observar como a humanidade de hoje está, né? Porque realmente tem coisas que, né, nos ferem a honra, né, a nossa dignidade, né, uma injúria, isso é ofensa, né? É um ultraje que você sofre, uma afronta ou uma ação que causa um dano até mesmo físico, né, uma lesão, mas a ofensa, gente, é uma coisa que vocês imaginem Jesus, né, ficando ofendido com as nossas infantilidades, né? Com tudo aquilo que foi, ele foi vilipendiado, ele é vilipendiado até hoje, gente, né? Tem gente que xinga, não acredita, né? Ofende mesmo, né? Jesus. Vocês imaginam Jesus ofendido com essas criancices? Que isso é criancice. Isso é rebeldia, revolta, né? Teimosia da nossa parte. Então, assim, nós temos que pensar a ofensa de uma forma diferente, sabe, Jefferson? Eu penso, porque assim, qual que é a nossa reação diante de uma ofensa? Né? Quando alguém fala mal da gente, quando alguém calunia, quando alguém age com má fé, né, para conosco, qual que é o primeiro sentimento que toma conta da gente? Observe. A gente quer, na mesma hora,
dá o troco. A gente quer vingança pela injúria que a gente sofreu, né? A gente tem aquela vontade de retribuir ali, né, na mesma moeda, né? É uma coisa interessante essa questão da ofensa que vocês vejam. Se a gente fosse, se até hoje a gente vivesse, né, sob os auspícios ali da lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, gente, estava todo mundo cego e todo mundo banguela, né? Porque a gente se ofende mutuamente o tempo inteiro, né? Então, assim, nós temos que refletir direito essa questão da ofensa, né? Quando eu me sinto ofendido, eu tenho que olhar para mim mesmo, peraí, por que essa ofensa, por que essa situação está me deixando tão desconfortável? Porque às vezes, gente, nesse olhar que a gente volta para nós mesmos, nós vamos descobrir alguma coisa errada ali na gente que a gente precisa corrigir, né? Então, assim, a ofensa, a injúria, muitas vezes elas partem daquelas pessoas, daquelas criaturas, né, que se perderam na vida ali, ou por maldade, ou por inveja, ou por ciúme, né? Mas como eu reajo à ofensa que eu recebo? Se eu reajo com cólera, se eu reajo com truculência, isso é o que importa. A ofensa do outro, gente, na verdade, vou falar para vocês. O outro pode falar o que ele quiser, você não manda no pensamento, você não manda na boca do outro, você não manda no que o outro fala. Então, o que o outro faz não é da sua conta. Interessa como você reage. Como é que eu reajo? Eu vou querer vingança? Eu vou querer desforra daquilo? Aí é que é o problema, né, Jefferson? Aí é que é o problema. Então, se eu passar a entender que aquele que ofende, que aquele que ainda precisa ofender o outro para se sentir bem, né, para se sentir superior, para colocar para fora esse sentimento de inveja, de ciúme, né? Ou desequilíbrio que ele está vivendo no momento, porque a gente, sim, a gente perde, né? A gente se desequilibra e perde, né? Se destempera. Se eu entender que a pessoa que ofende é um doente do espírito, a conversa é outra. A conversa é completamente outra, né? Então, a gente precisa compreender, na verdade, com mais profundidade os dramas humanos, para que eu não me sinta ofendido com qualquer coisa, né? Gente, hoje qualquer coisa ofende, absolutamente. Olha que sociedade que nós estamos vivendo tão infantilizada. Então nós temos que entender que se eu for ofensor, é mais grave do que eu ser o ofendido. Porque quando eu ofendo o outro, né, quando eu ajo com essa violência para com o outro, eu estou falando de ofensa, gente, eu não estou falando de criancice, estou falando de ofensa. Eu tenho que olhar para mim porque eu estou em desequilíbrio. Eu estou doente. Meu espírito está adoecido. Agora, se eu recebo ofensa, e eu já consegui compreender que o outro está em desequilíbrio e eu não querer revidar, e eu partir logo para o perdão, aí é que é interessante. E é isso que a gente precisa entender, né? A gente tem que evitar carregar no nossa alma, no nosso espírito, o fardo da ofensa, como também o fardo da desforra, da vingança, né? Porque, gente, isso é um veneno que nos corrói por dentro. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele vai dizer para nós, ele faz um apontamento muito interessante, claro, pela psicografia de Chico Xavier, né, gente? Ele faz um apontamento interessante, eu esqueci o nome da mensagem agora, gente, mas está lá no livro Ceifa de Luz. Ele diz assim, que a fim de atender à recomendação de Jesus, qual que foi a recomendação de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Emmanuel fala assim: não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhes perceba a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Olha que coisa mais interessante o Emmanuel está dizendo, né, Jefferson? Ele está falando, olha, a nossa caridade com o outro, que o que ele está falando é isso, a nossa caridade com o outro não é só o socorro material, não. É você compreender que aquele que te ofende está sofrendo um momento de penúria em seu espírito. E a gente precisa, então, levar a este que nos ofende o socorro, o auxílio necessário. Né? E é interessante justamente por isso, porque aquele que nos fere, gente, ele pode muitas vezes, né, Jefferson, estar envolvido ali em situações de dificuldade, às vezes é um desequilíbrio, uma perturbação. Ele pode estar sofrendo alguma enfermidade que a gente não sabe e ele está com os nervos à flor da pele, né? Nervoso mesmo com a situação. Pode estar sofrendo até um processo obsessivo. Pode estar envolvido em situações de enganos desastrosos e fica ali, né, agindo com muita irresponsabilidade decorrente da ignorância e fica nervoso. Outras vezes ele pode estar simplesmente satisfazendo a afinidade que ele tem com a maldade, né, com as compulsões da loucura, agindo sem autocrítica, ou está passando por um momento aflitivo muito grande. Então, gente, por isso é que Jesus nos exortou. Jesus é o nosso mestre, gente. Mestre é para ser seguido como exemplo. Ele nos exortou a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque, gente, nós somos inconsequentes toda vez que nós passamos recibo, né, para os insultos e provocações com os quais a gente não tem nada a ver. Né? A gente não pode ter essa atitude, não. Né? Se alguém te ofendeu, perdoa. Perdoa de verdade. Né? Se a gente já consegue ter o espírito ali pacificado, né, Jefferson, no dever cumprido, compreendendo a necessidade de servir, de perdoar, de agir com justiça, com misericórdia, né? Se a gente entende isso, por que eu vou dar ouvidos às sugestões do mal, das trevas? Por que eu vou ficar ofendido com a atitude do outro, com a palavra do outro? Porque isso, gente, só vai gerar um processo doloroso entre aquele que ofende e aquele que se acha ofendido. Né? E depois a gente despenca aí nos despenhadeiros das trevas, vai acordar lá na escuridão, não está sabendo por quê. Por quê? Porque você não perdoou. Porque você não conseguiu exercer o perdão. Porque você retrucou com violência a ofensa que você recebeu. Imaginem Jesus, um espírito da estirpe de Jesus, com o poder de Jesus, um espírito que é capaz de criar mundos, se ele se ofendesse conosco. Então, gente, um olhar dele simplesmente desintegrava a gente. Uai, a gente tem que pensar nisso. E por que isso não acontece? Porque ele não se ofende com as nossas criancices, com as nossas infantilidades. Ele não se ofende com a nossa ignorância. Ele não se ofende com os nossos enganos. Ele compreende que nós somos criaturas ainda precisando de muito tempo em expiação, em prova, para compreender o amor. Vejam, 2000 anos, mais de 2000 anos que esse espírito passou por aqui. E a gente aprendeu muita coisa? Ainda não, né? A gente vai caminhando ali aos trancos e barrancos. Claro que a gente já melhorou, né, gente? Nós já saímos ali, de certa forma, de algumas situações de barbárie e tudo. Mas no nosso íntimo, vamos ser honestos, será que nós nos melhoramos mesmo? Será que nós melhoramos de acordo com o que era necessário ou a gente está caminhando a passos de tartaruga? Pois é. Então é bom a gente pensar nisso, né, Jefferson? Porque não tem muito jeito, não. Então, gente, se a gente já tem essa compreensão,
essa visão, se a gente consegue pacificar o nosso espírito diante da ofensa que a gente recebe, né? Porque quem ofende, gente, ainda está envolvido em sombra, em desespero, em desequilíbrio, né? E se eu revido isso, eu só estou contribuindo para agravar a situação dessa criatura que já está em desequilíbrio, né? Que já está tendo uma ação irrefletida, né? Então, assim, vamos pensar direitinho na nossa reação diante da ofensa e se a gente se coloca como seguidor de Jesus, a gente tem que aprender a socorrer os doentes do espírito, né? A gente tem que ter a disposição para compreender, para servir, para aliviar e para auxiliar, né, Jefferson? É verdade, Nara. E até você falou muito bem que quem ofende, quem é ofensor, normalmente, 99%, 90,9% é a pessoa doente. Pode não ser doença física, mas é uma doença do espírito, uma doença moral do espírito. Porque se o amor, a saúde, jamais ofenderia, jamais iria machucar, iria vibrar numa vibração, uma energia, uma frequência inferior. Então, penso eu, é minha opinião, né? Se alguém me ofende, por que eu vou entrar na frequência da pessoa? Por que eu vou vibrar naquele mesmo sentido que a pessoa está vibrando? Porque, às vezes, o plano espiritual inferior cria uma situação, cria uma circunstância para nos pegar, para nos fazer embarcar, assim, emboscado naquela situação, para que possa abrir portas para que eles possam entrar e fazer morada. Principalmente se você é trabalhador ou realiza uma atividade no plano da sua casa espírita, seu centro espírita. Se você é médico, principalmente. Então, temos que tomar essa precaução, né? Não embarcar nas energias que as pessoas jogam em nós com com aval, né, do plano espiritual inferior, que quer ali fazer uma barbúrdia, né? Para querer provocar ali uma situação que, né, não precisava. E eu acho até interessante, Lara, eu até anotei aqui, como você estava falando, que às vezes a gente se ofende com uma situação que não tem nada a ver conosco. Por exemplo, tô aqui na minha casa, vejo uma mulher ali xingando uma senhorinha. Só porque a senhorinha, por exemplo, chutou sem querer o gato, ou pisou no rabo do gato sem querer. Vamos supor, uma situação bem hipotética, bem ridícula. Tem gente que, mais ridícula, vai criar caso ali, né? E eu, não. A senhorinha tudo na paz, o senhor não xinga, não briga, não revida. Vamos supor que eu ali sinto ofendido por ela. Uma situação mais absurda é essa? Ah, eu vou lá defender a senhorinha. Não tem nada a ver comigo. Né? Claro que essa situação, a situação, né, que não é tão corriqueira, mas tem situações mais graves do que isso, que a gente acaba se intrometendo aonde a gente não é chamado. Então, o que a gente tem que fazer é tomar cuidado para que, como falei agora há pouco, né, para que talvez essa situação que eu usei que de forma hipotética seja uma situação para nos desequilibrar. Então, o que eu vejo? A gente não pode ficar tomando doido das pessoas. A gente tem que, sim, ter um bom senso, né, usar o bom senso, né, porque às vezes a gente não sabe como que surgiu aquela discussão, aquela agressão. Quando ele se coloca no lugar uma posição de defesa de alguém, nem sempre aquela pessoa que está defendendo, mas, entre aspas, coitadinha que né, parece ser, realmente é vítima. Muitas vezes, né, a pessoa pode ser, na verdade, um algoz. Então, essa é uma situação que eu queria abordar, para que a gente seja interessante. Isso eu aprendi, né, quando fiz o curso de segurança, né, quando tivesse uma briga de casal, né, a gente nunca é ensinado para a gente nunca tomar um lado, tomar uma posição, a gente ficar neutro. Porque se a gente tomar a posição de uma mulher, né, ou do rapaz, né, que é mais franzino, mais fraquinho, a gente pode estar incorrendo em um erro. Então,
na segurança pública, segurança privada, nunca se toma um lado, sempre se mantém a neutralidade da posição, essa postura. Então, acho que temos que ter essa postura também. Aí vem Mateus, no 18, 21, fala o seguinte: então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí Jesus fala que nós devemos perdoar muito mais do que isso. 70 vezes, 7 vezes. Então, é uma coisa que nós temos que ter em mente isso. Nós precisamos entender também que quem ajuda, né, quem quer ajudar alguém, quer oferecer um apoio, um auxílio a alguém, e quer ser ajudado futuramente por alguém, porque o que Jesus nos ensina? Faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse contigo. Então, se a gente quer realmente buscar perdoar alguém, nós precisamos, primeiramente, entender a situação que nós estamos nos colocando, ou que foi colocado para nós, né, que a gente está ali no meio, entender a situação, não se sentir ofendido, como a Laura falou, né? Não se melindre, porque nós temos a teimosia, o equívoco de se melindrar por tudo. Uma coisa mais esdrúxula, a coisa mais simples, mais sem noção, sem usar bom senso, não tem nada a ver, não teria nada que se sentir melindrado, se sentir ofendido com qualquer situação, mas a gente acaba sendo pego ali pela situação, por impulso, ou por uma situação que a gente está ali nervoso, está ali, não está bem naquele dia, a gente acaba assim, levado ao impulso e reagindo. Então, nosso ideal é a gente ter uma compreensão cristã, a gente buscar entender cada criatura, cada situação, cada circunstância que nos é colocada ou que a gente entra naquela situação. Porque assim, a gente entendendo a situação, a gente entendendo aquela pessoa que está ali criando intriga, agressão, a gente pode entender que aquela situação, o bom senso nos indica a não reagir, a ficar em silêncio. Por quê? Porque às vezes a gente não percebe, a gente não sabe que aquela pessoa pode estar com dor de cabeça, pode estar com um problema muito grande, muito grave na sua saúde, pode estar com a sua família. É óbvio que o mais problema que a pessoa possa ter não é razoável, não é certo ela descontar em nós. Não é certo. Mas, se a gente souber que a pessoa está passando por essa dificuldade, por esse problema, por que a gente vai criar mais problemas, mais casos na vida da pessoa? Então, precisamos entender que não devemos nos sentir ofendidos nunca. Pois quem perdoa esquece que o outro fez. Se você quer perdoar, perdoe. A Lara vai falar isso mais pra frente, mas eu vou dar adiantado aqui. Perdoe com o coração, não da boca para fora. Perdão dos lábios fulano errou comigo, tá, tudo bem, desculpa, perdoa, tudo bem, mas eu não quero nunca mais te ver você na minha vida, não passe nem na minha frente. Isso é perdão? Você esqueceu o erro? Não, isso não é perdão, isso é perdão dos lábios. Então, eu gostaria de falar aqui uma citação do Casimiro Cunha, do livro Correio Fraterno, que eu acho linda. Aos obreiros do Evangelho, a treva nunca embaraça. Quem segue com Jesus Cristo, ajuda, perdoa e passa. Olha que maravilha. Ajuda, perdoa e esquece, passa. Nunca mais lembre disso. Se a pessoa, você ficar chateado com a pessoa na frente, né, perdoa ela, ficou chateado com o motivo, não volte a acusar a pessoa. Foi tu, mas tu causou aquilo lá, que a situação embaraçosa para mim ano passado, agora tu faz a mesma coisa. A gente tem a mania de jogar na cara das pessoas que o outro fez fazer. Então, temos que ter esse senso de compreensão, não é mesmo, Lara? Opa, é verdade, né, Jefferson? A gente realmente precisa ter esse senso de compreensão, mesmo porque, né, se a gente for pensar nessa questão de ofensa e perdão, né, toda vez que a gente comete um engano, toda vez que a gente sai
que a gente não cumpre a lei de amor do Pai, né, que a gente sai desse caminho, a gente está ofendendo o Criador. E quantas vezes no dia a gente não faz isso? Quantas ofensas no mesmo dia a gente não 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 é o causador de desgosto para o nosso pai? Claro que ele não se desgosta com a gente, né? Porque ele é um pai justo e amoroso e ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele vai, errou, vai lá consertar, né? É exatamente isso. Mas quantas vezes nós erramos no único dia, gente? Então eu vou perdoar, eu vou colocar condição para o outro perdoar quando eu mesmo peço perdão a Deus o dia inteiro pelos erros que a gente comete, né? Quando eu enxergo que eu erro, né? Porque às vezes a gente nem enxerga que a gente erra, né? De tão ignorante que a gente ainda, tão dormindo na ignorância que a gente ainda está, né? Então, se a gente pensa nisso, vamos pensar no outro, no nosso semelhante, né? Quantas vezes eu poderia ter calado uma palavra e não calei? Quantas vezes a minha atitude poderia ter sido diferente para com o outro? Até o meu sentimento, né? Porque tem gente que fica sorrindo para você e está com aquele sentimento de ódio, de raiva, né? Quantas vezes esse sentimento não poderia ter sido mais elevado? Quantas vezes, gente, nós, num único dia, pedimos desculpa ou perdão para aqueles que nós machucamos? E quantas vezes nós mesmos somos desculpados ou perdoados, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer essa reflexão, né, Jefferson, a gente vê que muitas das vezes nós não somos capazes de desculpar, de perdoar, né? Do jeito que a gente quer que o outro nos desculpe e nos perdoe, né? Então a gente faz o quê, né? Como ótimos seres humanos que somos, né? Nós remoemos o erro do outro, a gente fica mergulhado na lembrança daquilo que deixou daquilo que nos deixou infeliz, né? A gente fica preso na mágoa, né? Com a ofensa que a gente recebeu. E isso, gente, vai criando um círculo energético em torno da gente, né? Uma manta de energia ali, que vai nos deixando sempre atormentados por essas lembranças infelizes, né? Porque quanto mais a gente alimenta, mais ela está ali crescendo. E aí a gente perde uma oportunidade valiosíssima de crescimento interior, de realização espiritual, né? Então, olha só, perdoar as ofensas. O que Jesus falou? Como o Jefferson falou, perdoe 70 vezes, 7 vezes. Por quê? Não é porque Jesus nos considere habilitados para semelhante comportamento, não, gente. Não é isso, não. É para a gente aceitar as diretrizes que ele trouxe para nós com paciência, né? Para quê? Para que ele mesmo esteja ligado a nós de forma mais íntima. Se a gente tiver mais paciência com o erro do outro, se a gente perdoar o erro do outro, a gente vai se fortalecendo, a gente vai criando segurança para caminhar. Por quê? Porque quando eu não perdoo, quando eu não desculpo, eu estou amarrando grilhões nos meus pés. Sabe aquelas bolas de ferro, né, que os prisioneiros antigamente aí usavam, né? Que a gente vê muito em filme aí, né? Esses filmes mais antigos, é exatamente isso que a gente vai amarrando nos nossos pezinhos e vai ficando muito difícil de caminhar. Até que a gente resolva tirar aquilo de nós. Como que eu tiro? Perdoando. Perdoando. Então é por isso que Jesus falou: perdoe 70 vezes, 7 vezes. Então, gente, e é uma coisa interessante, né, Jefferson? Não há como a gente falar de perdão sem a gente lembrar do Pai Nosso, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Gente, olha a fórmula que Jesus nos deixou. Perdoe para que você seja perdoado.
Então, se você quer perdão, você precisa perdoar. Não tem como fugir, não, gente. Né? Tudo é reflexo. Né? O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai falar. O Leon Denis, gente, é maravilhoso, né? Eu sempre recomendo, leiam a obra de Leon Denis. Leon Denis é maravilhoso. Ele vai falar assim: é no mais recôndito da tua alma, né? No mais escondidinho ali da tua alma, que está a origem das alegrias futuras. O reino dos céus está dentro de vós. E cada um consegue realizá-lo pela subjugação, ou seja, pelo domínio dos sentidos, pelo perdão das injúrias e pelo amor ao próximo. Então, vejam, é quando nós nos disciplinamos que a gente consegue dominar nosso sentimento e pensamento, dirigindo ele pela nossa vontade para o caminho do bem, quando a gente perdoa as ofensas que recebe e quando a gente aprende finalmente a amar ao próximo. É assim que a gente se eleva. Então, o que eu estou esperando, gente? O que eu estou esperando? Para aprender a perdoar, botar em prática o perdão, né? Quantas vezes? E olha, nenhum de nós consegue passar pela experiência na matéria, experiência física, sem necessidade de perdão, não. Porque perdoar, gente, é, acima de tudo, como eu disse, você ficar livre do peso que oprime o seu coração, né? Você vai deixando essas bolas de ferro que te prendem, que te pedem reajuste com o outro, né? Pelos enganos cometidos e pelo engano que o outro cometeu com você e você não perdoou. Pois é, isso tudo vai oprimindo o nosso coração. Então, para a gente ficar livre, a gente precisa do perdão. E exercitar o perdão, né, Jefferson, é necessidade do ser humano, gente. E olha, exige disciplina, viu? Exige uma mente voltada mais para a tranquilidade e exige boa vontade. Né? Disciplina, por quê? Porque diante da ofensa, o que a gente quer? A gente quer ir lá e torcer o pescoço do outro, quer esganar o outro, né? Dar uma sacudidela, né? Então, não, calma, respira, né? Acalma sua mente. Com isso, você parte para a tranquilidade de que manter sua mente aberta para o entendimento de que, criatura, você erra. O outro erra, mas você erra também. E às vezes você erra muito mais do que o outro. Então, ao invés de você olhar muito para o outro, olha para você. Vê o que você está arrumando aí na sua vida, né? E boa vontade para compreender, boa vontade até para com você mesmo, para compreender exatamente isso. Opa, eu não sou perfeita, eu erro. E o outro também não é perfeito, ele erra também, mas eu posso corrigir o meu erro, né? Então, assim, o perdão, gente, qualquer situação que a gente esteja ali, que você acha que você foi magoado, ofendido, né, injuriado, pensa naquele que te ofendeu exatamente como o que ele é, filho de Deus, como você, né? Uma criatura que está em evolução como você. Então não toma ele por seu inimigo, não, por opositor, né? Por aquele que não gosta de você. Não. Pensa nele como seu irmão, que de fato ele é. Né? E assim fica mais fácil você compreender que poderia ser você a errar com ele do jeito que ele erra com você. Então, assim, com esse entendimento mais alargado, né, mais dilatado, a gente observa que quando o outro está te ofendendo ali, é aquilo que eu falei lá no início, né? Olha para você mesmo que muitas das vezes ali você vai encontrar um motivo ali, né? Alguma coisa ali desagradável em você que às vezes fez o outro te ofender, né? Porque a gente tem uma mania de se achar vítima de tudo, né? Mas nós não somos vítimas, não, gente. Ninguém é vítima. Então, passa a prestar atenção em você mesmo, né, Jefferson? É verdade, né, cara? Engraçado que a gente sempre se acha na posição de vítima, né? Nunca do algoz, né? Infelizmente, né? Eu tenho por mim, né, a minha atitude que eu trabalhei muito para isso, né?
foram anos de trabalho para isso. Hoje eu consigo, caso me ofenda uma situação, eu consigo ter 15 minutos de me sentir ofendido. Me dou essa liberdade. Passou os 15 minutos, agora é a hora de você reparar essa ofensa. Você ofendeu, ou seja, no caso, se eu ofendi alguém, eu vou lá e peço desculpa. Se alguém me ofendeu, eu vou lá e desculpo a pessoa. Então, eu já faço isso. Né? Isso é uma coisa que eu me preparei muito para fazer isso. Porque, penso eu, né, como a Lara falou, né, as pessoas, elas têm seus erros, têm seus equívocos, e se eu não perdoar a pessoa, né, eu vou ficar ali ligado com a pessoa. Enquanto não perdoar, eu estou ligado a ela. Estou ligado àquela energia ruim, àquela energia que vai sempre me perturbar minha mente. Toda vez que eu pensar no nome da pessoa, pensar na face da pessoa, ou se lembrar daquela situação, ou se algo me fizer lembrar daquela situação. Então, o que eu faço? Fico ali, não. Eu preciso ficar ali orando, pedindo a Deus, né, que me dê força, me dê amparo, me dê discernimento para poder entender. Eu tento, ao máximo, vencer o meu orgulho, vencer a minha mesquinhez. Eu tento ao máximo. Então, me dou ali 15 minutos de ofensa, né? E depois vou ali reparo, porque eu como ariano, né? Tenho a postura de ser bateu, levou. Né? Então, já consigo, graças a Deus, já consigo fazer isso. Né? Então, acho assim, isso é um trabalho, pessoal, que a gente desenvolve, não é algo que você vai conseguir fazer de um dia para a noite. É algo que você vai ter que trabalhar, como a Lara falou. Você tem que ter disciplina. Buscar ali, não, eu vou vencer a mim mesmo, vou matar meu próprio orgulho, vou lá e vou pedir perdão, vou desculpar a pessoa. Mesmo que a pessoa não queira perdão, não queira desculpa, mas eu fiz minha parte. Aí é com ela. Já não tenho mais esse débito. Aí a responsabilidade passa para ela, não para mim mais. Não tem mais esse débito com ela, não tem mais esse vínculo com ela. Então, nós temos que também ter compaixão para o nosso próximo. Pois a gente deve lembrar que todos nós somos imperfeitos. Todos nós erramos diariamente em alguma coisa. Seja no máximo ou no mínimo. Uma coisa sempre a gente erra no dia a dia. Mas nós devemos buscar entender que o nível evolutivo de cada pessoa aqui na Terra é muito semelhante ao nosso. Porque se nós não fôssemos tão diferentes das pessoas que estão aqui conosco, a gente estaria no Júpiter, estaria em Saturno, estaria em um outro mundo mais elevado. Se a gente está nesse mundo, nós não somos boa coisa. Logo, nós não devemos apontar o dedo para o outro, sendo que nós também temos equívocos, temos erros, defeitos para reparar em nós mesmos. Então, não adianta exigir de uma pessoa uma coisa que a gente já consegue ter, né, que a gente consegue já batalhou, já se esforçou, e consegue ter uma posição, uma postura, se aquela outra pessoa não consegue ter. Então, não adianta exigir da pessoa uma postura, que ela tome uma postura que eu quero que ela tome, que eu acho que é o certo. Então, o que eu penso? Temos que ter paciência. Cada um vai despertar no seu momento. Cada um vai conhecer, vai ter seu discernimento no momento certo. E se eu quero que a pessoa aprenda uma situação que eu acho que é correta mais rápido, o que eu faço? Dou exemplo. Quem dá o exemplo semeia muito mais do que quem deixa a pessoa ali ao léu, né? Perdida, né? Seu tempo. Então, nós precisamos sim ter uma postura, uma atitude correta, ter uma ação assertiva e não uma ação reacionária, para que nós não ajamos com o impulso, porque é muito natural a gente agir com o impulso, ainda mais no mundo de hoje. Tudo está correndo. Tanto é que a gente vai olhar o Instagram lá, né? Tá sempre assim, né? A gente não lê nada, a gente não lê nada, só passando. Né? A gente está numa ansiedade, numa velocidade que já chegou, já extrapolou, né? Então, precisamos ter paciência, ter compaixão com as pessoas que estão ao nosso redor. E o Emmanuel, no livro Espinho de Luz, fala o seguinte: a compaixão
é o tratamento mais elevado e mais justo que devemos prestar àqueles que nos ofendem. Olha que maravilha que Emmanuel fala. Temos que ter compaixão para com aqueles que nos ofendem. Então, nós devemos sempre perdoar. Mas, lógico, se você não consegue ainda perdoar de imediato, ou ter aquele 15 minutos de deixar a poeira baixar para depois começar a meditar, refletir, e aí buscar a assertividade, desculpar ou perdoar, pedir perdão para alguém, faça o seguinte, deixa a poeira baixar, passe os dias, vai trabalhando consigo mesmo, vai meditando, vai refletindo. Quando for o momento certo, você vai ter ali a condição correta, porque Deus vai nos colocar no caminho daquela pessoa, no futuro, nesta ou na próxima encarnação. E nós temos aí toda a oportunidade para poder já pedir desculpa ou perdoar alguém. Então, a gente não deve jamais ficar ali recapitulando o passado, os erros do passado, do que a gente se sentiu ofendido, ou alguém nos ofendeu. Porque se a gente realmente perdoou aquela pessoa, aquele perdão é um perdão que se esquece, como o Emmanuel falou há pouco, deixa que passe. Acabou. Perdoou, não se fala mais nisso. Coloca a pedra em cima e esquece. Não tem que ficar ali remoendo sempre a situação. É a mesma situação, né, que eu acho que vem bastante ao encontro do que a gente está falando, da pessoa, da mulher ou do homem que traiu o seu companheiro ou sua companheira. Perdoou, mas sempre que a pessoa sai, fica ali, né? Será que não está com a outra, com outro? Por que chegou atrasado hoje? Ou atrasada hoje? Perdoou mesmo? Não, não perdoou. Não esqueceu, não passou isso. Então, no livro Ponto de Socorro, do Emmanuel, fala o seguinte: se alguém te ofendeu, perdoa sem delonga. Se feriste a outrem, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpas, logo, de imediato. Olha que magnífico isso. Se for uma coisa muito, assim, já falamos agora há pouco, né? Muitos de nós se melindra por coisas que não precisaria se melindrar, se ofende por coisas que não precisaria se ofender. São coisas tão banais, né, banais, coisas tão simples de ser resolvido, né? Só porque a pessoa está aí com mau humor, for mal-humorada conosco, sendo que ela que está com mau humor. Eu estou bem, estou aqui bem, estou trabalhando tranquilo. Mas se pastor vai falar comigo, meu dia já caiu, né? Já desabou uma tempestade em cima da minha vida. Não podemos ser assim, não podemos embarcar nas energias das pessoas. Então, vamos tomar cuidado. Até porque, se você não assistiu, assista o programa passado, que a gente falou sobre a lei de causa e efeito. Enquanto você não perdoar, você vai ter um efeito. O efeito nesse caso, é sempre um efeito não muito bom. Um efeito das consequências de infelicidade, de perturbação, de ligação com aquela pessoa. Então, vamos reconsiderar, vamos pensar no que o Emmanuel está falando, no que nós estamos colocando aqui, com apoio, com o respaldo da espiritualidade das obras do Chico, do Leon Denis, e outros autores espíritos aí que vêm nos ajudar. Não é mesmo, Lara? E isso é sério, né, Jefferson? Você falou uma coisa interessante. A gente se melindra por tudo e qualquer coisa, né? E aí a gente vai percebendo o seguinte: as pessoas não compreendem, elas querem um mundo utópico, né? Maravilhoso, né? Em que elas podem fazer tudo o que elas quiserem, que ninguém vai falar nada, né? Gente, vou falar para vocês: o mundo só vai ser melhor quando cada criatura se melhorar. Então, se eu quero um mundo melhor, eu preciso me melhorar. Porque, olha, todos nós temos os nossos próprios impulsos infelizes, né? As nossas sugestões criminosas, delituosas, né? As acusações indébitas que a gente faz contra o outro, né? Desconsiderações, faltas de educação que a gente comete com o outro,
né? Vai lá, puxa o tapete do colega de trabalho, fala mal de não sei quem, xinga o pai, xinga a mãe, chuta o cachorro, né? Puxa o rabo do gato. Gente, e depois a gente quer que as pessoas nos perdoem e, e quando a outra pessoa faz alguma coisa conosco, a gente quer né, quer que o mundo pare para aquela pessoa. Às vezes a pessoa não falou nada, ou seja, se sentiu ofendida e você quer que o mundo pare, né? Não é assim não, gente. Olha, cada vez que a gente atira contra o outro, né, a nossa insatisfação, os nossos impulsos mais infelizes, quando a gente faz com o outro aquilo que a gente não quer que seja feito conosco, a gente está criando para nós adversários pelo caminho. É isso que a gente está fazendo. E que a gente vai precisar se reconciliar. Porque nem todo mundo ainda tem resistência forte o suficiente diante das provocações, diante das ofensas. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou lá, né? Xingando, destratando, né? Fazendo maldade, e eu quero que o outro me perdoe o tempo inteiro. Vamos deixar de ser infantil, gente. Vamos deixar de infantilidade, porque a gente já não tem tempo para perder mais, não. Né? Então, assim, se a gente consegue fazer um autoexame, a gente vai compreender que a gente não tem que ficar censurando o outro quando a gente acha que a gente está ofendido. Sabe? Acolha essa criatura no seu coração, né? Pedindo a Jesus o amparo dele, né? A misericórdia divina em favor desse que te ofende. Porque se você faz isso, você está se beneficiando. É assim que a gente tem que agir. Vamos lembrar de novo lá do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A gente tem que aprender a sair desse singularismo, né? Ah, eu te perdoo. Não, não é só eu te perdoo. Reconhece exatamente isso, que você vai pedir perdão e o outro também vai te pedir perdão, né? Gente, a gente deve tolerância, benevolência, perdão a todas as criaturas, gente, que nos causam prejuízo. A gente deve isso a eles. Sabe por quê? Porque de outra vez fomos nós que ofendemos, que precisamos da tolerância do outro com a nossa própria ignorância, que precisamos da benevolência do outro para conosco, porque nós fomos os ofensores, os escarnecedores. Então, essa falta de compreensão que a gente tem, sabe, a gente tem que superar isso. A gente tem que superar isso, gente. Olha, se cada um de nós pudesse olhar, mesmo que de relance, né? O nosso passado, o que que a gente foi, o que que a gente fez, né? Ah, a gente não ia ter essa dificuldade de ter indulgência com a falta do outro, não, porque a gente ia ver, como Jefferson disse, será que nós somos boas pessoas? Pois é, gente, nós temos um passado que nos traz complicação. Por que que a nossa vida hoje é cheia de problema? Porque ninguém foge. Não tem paraíso na Terra, não, gente. Né? Não tem paraíso de papel na Terra, não. Nós estamos aqui porque, num planeta, né, nesse imbróglio aí de planeta de prova e expiação, já ali nas primeiras horas de regeneração, nós estamos nesse planeta ainda porque a gente tem muito enguiço para consertar. A gente tem que ser honesto. Então, vamos aprender a perdoar. Sabe por quê? Perdão é perfume da alma que aprendeu a caminhar, entendendo que acerta, que erra, compreendendo que o outro erra, que o outro acerta também. Porque é perdoando a falha do outro é que eu vou promover em mim mesmo uma limpeza dessas energias densas, pesadas de ódio, de raiva, de rancor. E aí a gente fica livre disso. Perdão, gente, é a luz que extingue as trevas. Extingue as trevas dentro de nós. Muitas vezes aquilo que
parece às vezes ofensa para nós, na verdade, é o socorro do mundo espiritual em nosso benefício, para a gente aprender como agir diante daquela situação, né? Para entender a misericórdia. Entender que a misericórdia, gente, é além do perdão, né? A misericórdia para com o outro é esquecer todo o mal. Né? Muitas vezes a gente fica se vitimizando ali diante do erro do outro, né? A gente fica ali, né? Ah, é uma reclamação danada. A gente fica assim, ah, Jesus, Senhor, Nossa Senhora, eu estou tão decepcionado com o Jefferson. O Jefferson me xingou, o Jefferson fez isso. Ah, eu confiava tanto no Jefferson, ele me passou a perna. Pois é. A gente fica nessa clamando o tempo inteiro, né? A compreensão de Jesus. Mas você compreende o outro. Você quer compreensão para você, mas você é capaz de compreender o outro? Você é capaz de se colocar no lugar do outro? Você é capaz de pacificar o ambiente à sua volta? Ah, pois é, né? A gente precisa pensar nisso, né? O André Luiz, no livro Respostas da Vida, ele fala perfeitamente sobre perdão. Ele diz que perdão é a fórmula da paz. Então, aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Ô, gente, essa é a maior caridade que a gente faz, é ter tolerância com as diferenças, com os erros do outro, né? Caridade moral, difícil demais, né? Porque a gente gosta de se engalfinhar um com o outro, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, vai lá ler o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Né? Tem uma mensagem lá de Paulo, e que ele diz assim: olha, tem duas maneiras de perdoar: perdão dos lábios e perdão do coração. Perdão dos lábios é quando você fala para a pessoa. O Jefferson falou disso, né? Você fala para perdoar. A pessoa fez alguma coisa ali para você, né? Ah, e vai lá. Ah, você me perdoa e tal. Você fala, perdoo. Mas intimamente você está assim, você me paga. Vai chegar a hora de você me pagar, eu te perdoo. Ou então, assim, eu perdoo, mas não vou esquecer. Quantas pessoas não falam isso, né? Eu perdoo, mas então você não perdoou, criatura. Ou então fala assim, né? Não, eu perdoo, mas olha, não quero mais papo com você. Não quero falar com você, então você não perdoou. Porque perdão verdadeiro, gente, o perdão que Jesus nos ensinou é aquele que você esquece. Aquilo não te incomoda mais. Você nem lembra daquilo, é como se fosse um livro. Você está escrevendo um livro ali, aí alguém veio, fez alguma coisa para você, você está lá, tá escrevendo. Aí a pessoa vem e te pede perdão. O que você faz? Você passa uma borracha. Acabou. E você reescreve. Você reescreve a partir daquele ponto uma história melhor. Então aquilo nem vai fazer parte mais, você realmente esqueceu. Esse é o perdão verdadeiro. É o esquecimento completo e absoluto das ofensas. Gente, é completo e absoluto. E isso eu acho difícil a gente conseguir ainda, porque a gente ainda precisa crescer mais. Sabe por quê? Porque esse perdão absoluto e completo é peculiar das grandes almas. Você é uma grande alma? Eu sou? O Jefferson é? Eu tenho certeza que eu não sou, gente, porque tem hora que eu me pego remoendo algumas coisas aí, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Se esforçar para ser melhor, gente, aprender a perdoar, né? Tem que aprender a perdoar, não tem outro jeito. Leon Denis, ele fala o seguinte: a caridade, a mansuetude, o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, insensíveis às vilanias e às perfídias, promovem nosso desprendimento progressivo das vaidades terrestres e habituam-nos a elevar nossa vista para as coisas que não possam ser atingidas pela decepção. Quando a gente vai exercitando amor, caridade, mansidão, vai se pacificando, vai exercitando perdão, gente, não tem nada que nos atinja. O outro pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser, que nada te tira do seu equilíbrio.
E é esse ponto que a gente precisa. Chegar a não se decepcionar com o outro. Porque você compreendeu que o outro erra e você erra. Né? Perdão, gente, quebra a algema do ressentimento. Então, presta atenção. Se hoje é dia de alguém te pedir desculpa, amanhã é o dia de você pedir. Você pode estar certo disso, né? Então, olha, a gente tem que compreender as palavras de Jesus. Quando ele fala assim, olha, o reino dos céus está dentro de vós. Como é que a gente consegue criar esse reino dos céus, enxergar esse reino dos céus que está em nós, né? Pelo perdão, gente, pelo amor ao próximo, né? O amor, gente, ele encerra toda religião, toda filosofia. Só o amor. Vamos lembrar de novo Jesus. Amai vossos inimigos. Fazei bem aqueles que vos perseguem e caluniam. A fim de que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, que faz com que o sol tanto se levante para bons como para os maus, que faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes aqueles que vos amam, que recompensa terei vós? Então, gente, Jesus nos recomenda, né? Falei muito, né, Jefferson? Mas Jesus nos recomenda, gente, o esquecimento das ofensas, né? Apagar o mal, não com o mal, mas com o bem. Jesus veio nos ensinar sobre amor, perdão, piedade, misericórdia. Então, gente, vamos em frente, né? Vamos aprender a perdoar, vamos nos esforçar para perdoarmos todos. É um esforço diário, precisa de disciplina. E disciplina não é nada fácil, né, Jefferson? Bastante disciplina, né, Lara? Muita disciplina. Disciplina também bom senso, né? E também vontade, né? Boa vontade, né? Se a gente não tiver boa vontade, a gente não sai do lugar. Na verdade, é um complexo de atributos, né, que são necessários para a gente poder trabalhar em nós mesmos nessas dificuldades. E assim, cada dia a gente vai se melhorando, vai se aperfeiçoando, até chegar ao ponto de a gente estar lapidado nesse assunto, né? Esse tema. E eu acho também, Lara, está já se encaminhando para o final, né? Mas antes de fazer as considerações finais, eu acho que a gente precisa sair um pouquinho do centro, porque a gente se coloca muito no centro do universo, centro do mundo. Então, tudo parece que tudo gira em redor da gente. E não é bem verdade. Então, a gente tem que entender que nós somos seres imperfeitos, somos indivíduos buscando nosso recurso de entendimento, de compreensão da vida, das leis divinas, dos mistérios, né, do universo. Mas a gente também está buscando evolução, buscando caminhar e galgar a nossa jornada evolutiva da melhor maneira possível. Então, é normal, né, é normal que às vezes, diria normal, diria comum, que às vezes a gente tropece. Mesmo que nós tenhamos aí toda a força, toda a vontade, aí, sejamos aí disciplinados, né, querendo acertar, é comum que a gente tropece. Então, a gente não pode, a gente tem que ser resiliente, a gente não pode aí cair e ficar ali estirado no chão chorando, né? Então, tem o Emmanuel do livro Rumo Certo, que eu acho muito interessante. Olha só o que o Emmanuel fala. Ó, ponto de vista humano. No meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige esforço de autossuperação muito grande. Que magnífico que Emmanuel fala, né? E eu acho interessante também, nós já caminhando para as construções finais, o que Chico fala. E por isso que eu estou, né, sempre ali buscando, ao máximo possível, não me melindrar, não me ofender. Eu caio, né? Como eu falei, é comum.
Mas, ao máximo, ali, eu tento não embarcar essa energia. Por quê? Porque, olha só o que Chico fala. Graças a Deus, não me lembro de ter revidado a menor ofensa das inúmeras que sofri. Sofreu muito, hein? Coitado. Certamente objetivando todas elas o meu aprendizado. E não me recordo de que tenha conscientemente magoado a quem quer que fosse. Chico é uma alma sublime, né? Então, por isso eu me inspiro muito no Chico, por isso que eu tento seguir bastante o que o Chico fala, as posturas, as práticas do Chico Xavier. Óbvio que eu não vou ser ele, né? Eu tenho isso em mente, né? Mas se eu chegar um pouquinho ali, sendo a pulguinha do Chico Xavier, tá ótimo para mim. E Chico Xavier fala no Evangelho de Chico Xavier o seguinte: planejar a infelicidade dos outros é cavar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. Olha que interessante, né? A gente realmente, quando a gente perturba alguém, ou quando a gente cria uma perturbação, né, em nosso redor, a gente cava em nós um abismo, o abismo da dor, o abismo do sofrimento, o abismo da incompreensão ou da impaciência do outro. Então a gente tem que ter o bom senso sempre, né? E eu queria falar aqui uma outra coisa que eu acho interessante, que é do livro Alma e Coração, de Emmanuel, fala o seguinte: considera que os ofensores são quase sempre companheiros obsessos ou desorientados, enfermos ou francamente infelizes, a quem não podemos atribuir responsabilidades maiores pelas condições difíceis em que se encontram. Recomendou-nos Jesus: amai os vossos inimigos. Todo esse programa se resume a essa palavra de Jesus: amai os vossos inimigos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa ter esse impulso de querer meditar, refletir, não ser impulsivo, não ser a pessoa que reage a qualquer coisa. Sempre temos que ter a consciência que nós somos cristãos. E como cristãos, temos o dever e a obrigação de, ao máximo, seguir a doutrina de Jesus. A doutrina do Cristo a quem nós amamos, a quem nós seguimos, a quem nós queremos como modelo e guia. Entendamos isso. Não sejamos, como diz Lemené, na revista Espírito de agosto de 1862, o seguinte: não sejamos o homem vicioso, desprezível e fraco que não perdoa, o homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sãs, perdoa sempre facilmente. É isso aí. Pode fazer as prestações finais, Ara, por favor? Pois é, né, Jefferson? A gente tem que pensar, gente, nessa questão de ofensa e perdão, entendendo que toda vez que a gente alimenta conflito, que a gente alimenta discussão, né, a gente está jogando ali, né, combustível no fogo da discórdia, né? Toda vez que a gente sustenta no nosso íntimo e ao nosso redor disputa, antagonismo, a gente só está se desequilibrando. E quando a gente se desequilibra nesse ponto, gente, inevitavelmente a gente está sendo levado ali à enfermidade e aos despenhadeiros das trevas. Então, olha, teimosia, rebeldia, revolta, mágoa, né, azedume, nada disso atende a você que se diz cristão, porque caminhar com Cristo não pode ter isso não, né? A gente tem que aprender a perdoar. Vamos procurar o nosso lugar de servir com Jesus na obra do Pai,
aprendendo sempre a esquecer as ofensas, né? Vamos fazer como Emmanuel diz, né? Ouve a voz de Jesus, que nos induz ao perdão incondicional e à compaixão sem limites. Porque só assim, gente, só assim nós vamos ser realmente verdadeiros trabalhadores, fiéis a Jesus, né? Trabalhadores do Evangelho, contribuindo, dando a nossa contribuição para que a Terra seja melhor, para que a humanidade seja melhor, né? O espírito Batuíra, no livro Mais Luz, ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala assim: olha, não nos é lícito parar a máquina do pensamento para sopesar injúrias e desencantos. Por que eu estou ocupando minha mente com ofensa que eu recebi? Por que eu estou mastigando aquilo ali? Né? Ele fala assim: olha, se adversários desejam esmagar-nos através de sarcasmos que, em nos espancando o rosto e o coração, nos façam cair sob agonias morais insustentáveis, oremos por eles, pedindo a Jesus que os abençoe e livre do mal, a fim de que produzam o bem para que o bem permaneça. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Né? Toda vez que a gente é ali ofendido, injuriado, caluniado, ore por aquele que te ofendeu. Ore por aquele que te caluniou. Peça a Jesus que livre essa criatura do mal para que o equilíbrio dela seja restabelecido e para que ela seja instrumento do bem para o bem maior. É isso que a gente tem que fazer, gente. Não vamos ocupar espaço no nosso coração, na nossa mente, com a ofensa. Vamos compreender que nós não podemos ser ofensores, mas se o outro nos ofender, vamos encará-los como doentes do espírito, que precisa do nosso socorro, que precisa do nosso auxílio. Né? E assim a gente vai ter uma compreensão melhor. Eu quero deixar aqui para nós, Chico Xavier, brilhantemente, tem. Você sabe que o Chico Xavier tem livros dele mesmo, né? Versos, livros de poema que são dele, do próprio Chico, não é psicografia. E no livro, o primeiro livro, ele tem, gente, um soneto maravilhoso chamado Rosas do Perdão. As Rosas do Perdão. É pequenininho, ele diz assim: ó rosas do perdão, nascestes com Jesus, no martírio sem par da tragédia da cruz. E desde esse momento, ó majestoso dia, espalhaste pelo mundo em rápido fulgor a beleza da vida e o perfume do amor. Qual um sol portentoso espalhaste alegria. Então, gente, vamos plantar no jardim do nosso coração as rosas do perdão, como diz Chico. É isso mesmo, muito bom esse soneto, né? É lindo. Chico Xavier é maravilhoso, não adianta. Então, pessoal, a gente fica muito feliz que vocês estejam acompanhando nos programas até agora, nesse momento, né? E eu reforço o que a gente falamos no nosso início, que você divulgar o programa de hoje, né? Vai ajudar muitas pessoas a entender que devemos buscar o perdão sempre, devemos nos esforçar e ter boa vontade, meditar, né? Que o perdão é um bem necessário, para que nós possamos também ser felizes. Não tem como a gente ser feliz com uma coisa que está entalada na nossa garganta, que está na nossa mente o tempo todo. Temos que ser felizes buscando fazer o bem. E dar o perdão, ou pedir desculpa, é você querer ser feliz, você mostrar para Deus: ó, Deus, eu perdoei, eu pedi desculpa, porque eu quero ser feliz. Eu não quero ter nenhuma discórdia com o meu irmão, ou com a minha irmã, a qual eu discuti ou discutiu comigo, a qual me agrediu ou agredi ele. Então, nós devemos sim buscar sempre trabalhar com a assertividade entre pessoas, buscar não dar bola, não liga para conversas
que você tem certeza que vai gerar dificuldade, vai gerar agressão da parte dele, ou ele vai se melindrar, ou você vai se melindrar. Então, não entre em conversas que vai gerar esse tipo de atrito, esse tipo de confusão. Então, precisamos sempre buscar utilizar bom senso. E se você quer saber como você pode seguir, quais são as coisinhas pequenas assim, que pode gerar dificuldades, que pode gerar assim, problemas na sua vida, recomendo um livro que, inclusive, a Lara está, né, no estudo abordando esse tema, que é o Sinal Verde, que, para mim, né, a Lara concorda com isso, já falamos sobre isso, que é o código de conduta moral da pessoa, código de conduta que nós espíritas devemos ter no dia a dia. Então, se você ler, estudar e compreender e aplicar o Sinal Verde, o livro Sinal Verde, você não vai ter nenhum problema de perdoar o próximo. Então, vamos buscar isso aí, pessoal, tá? Então, divulgue nosso vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. E eu gostaria também de agradecer vocês aí por estar conosco até esse momento aqui. Então, Lara, muito obrigado pela participação de hoje. Você trouxe um tema muito, muito interessante, né? E eu agradeço novamente pela oportunidade, pela parceria nós dois aqui nesse canal, nesse programa. E vejo então no próximo programa. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Sou eu quem agradece sempre a oportunidade de trabalho, né? Eu costumo falar, gente, espírito endividado precisa trabalhar muito, né? Então a gente precisa realmente se dedicar aí ao trabalho. Né? Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Isso aí, pessoal. Não vamos nos ofender, não vamos nos blindar, vamos perdoar sempre, que é o que Jesus quer, é o que Jesus deseja que nós façamos sempre. Tá bom? Até mais. Boa noite.